boa noite a todos, né? Essa dúvida é muito pertinente, Yasmin, porque assim, a doença de Wilson, né, retirando essa sua dúvida sobre a doença de Wilson, ela é uma doença degenerativa, né, com produção de cobre no organismo. E como ela é uma doença que ela transporta, né, o cobre, muitas das vezes ela afeta o encéfalo, ou seja, o cérebro. E devido a ela afetar o cérebro, e aí o que que acontece? Como ela afeta o cérebro, ela afeta alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, como desenvolve, ela afeta também a noradrenalina, né, e a serotonina, as pessoas começam a ter rebaixamento de humor, crises de pânico e entre outros transtornos. Com isso, ela é considerada uma doença que afeta diretamente os processos psiquiátricos, né? Que é os psicofármacos da psiquiatria. Então, eles solicitam também um acompanhamento psiquiátrico. É comprovado que é uma doença genética, mas é comprovado também essa doença psiquiátrica devido a afetar alguns neurotransmissores que é necessário a utilização de alguns psicofármacos de categoria psiquiátrica. Então, é por isso que eles fazem um paralelo com a psiquiatria, né? É como eu falei para vocês, a doença de Wilson, como ela é uma doença de degeneralização, né? Ela degeneraliza, não sei nem se é essa a palavra. Ela degenerativa, gente. Degeneralização, não sei. Enfim. Ela é uma doença degenerativa, ela afeta os órgãos e a pessoa ela já tem uma noção do que vai acontecer com ela. Então, isso afeta totalmente o processo emocional, psíquico e entre outros processos. Então, é por isso que ela é muito correlacionada com a psiquiatria. Não só com a psiquiatria, mas também com a neuropsicologia e a neuropsiquiatria, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Posso perguntar sobre? Fique à vontade. No caso, nessa questão do medicamento, que seria específico por conta da doença, se é algo realmente um medicamento específico para a doença. Para a doença de Wilson? Isso. Não há uma doença diretamente, né? Existem alguns betas bloqueadores que são utilizados para reduzir o desenvolvimento da doença, principalmente no processo do fígado. Como afeta muito o fígado, a bile e também o pâncreas, começa a se utilizar alguns betas bloqueadores para diminuir o envolvimento de cobre no organismo. Só que, como é muito forte a quantidade de cobre, não surge muito efeito, a não ser que em uma análise de DNA, uma análise, né, dessas proteínas e do cobre, seja possível localizá-lo. E essa doença ser um diagnóstico, né, vamos dizer, mais precoce. Quando é diagnosticado precocemente, os beta-bloqueadores, ele dá uma durabilidade maior no processo de vida do sujeito. E também é possível fazer alguns transplantes de fígado, né, onde consegue reduzir, mas aí como vai produzir novamente a quantidade de cobre, aquele fígado ele vai... Então, assim, não é possível um tratamento de cura para a doença de Wilson com betas bloqueadores, que é o que eles chamam de psicofármacos. Nessas questões, né, do psicofármaco para a questão psiquiátrica, deve-se ter muito cuidado, porque alguns medicamentos eles têm uma composição de ferro, né? O ferro é justamente uma composição do cobre. Então, dependendo do medicamento que for aplicado, o sujeito pode ter mais dificuldade ainda com a questão do cobre. Então, tem que ter muito cuidado. Em relação à doença de Wilson, e aí os artigos vão trazer justamente isso, que os betas bloqueadores eles ajudam a retardar o desenvolvimento da doença. Mas isso não é vamos dizer, uma promessa de cura ou de eficácia. Não sei se respondi sua pergunta.
Sim, sim. Respondi a sua, Yasmin? Sim, respondeu. E a outra, qual é a da síndrome do X frágil? A outra é que assim, a do X-traço, ela também tem um padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ela tem uma... Ela é mais percebida em meninos do que em meninas. Eu achei que, por ser ligada... Isso, ligada ao cromossomo X. E aí, mas ela tem uma... Mas ela é mais manifestada em meninos, de forma mais severa. Eu não entendi tanto por que os meninos são acometidos de forma mais severa do que as meninas. Porque a mulher, ela é 2X. A mulher, ela é XX. Sim. O homem, ele é só XY. Então, como ele só carrega um X e ela é uma doença predominante no cromossomo X, então a probabilidade dele desenvolver é maior e mais severa, porque ele só tem um X, entende? Então, a mulher, ela é XX. Ela é XX. É possível que a mulher ela tenha um gene, mas não se desenvolva. Então, ela pode ter uma pré-mutação, como eu já falei. Ela pode ter uma pré-mutação porque ela traz um X com a mutação. Pode ser do seu pai ou da sua mãe. Mas ela tem um outro X. Então, ela é XX. A probabilidade desse cromossomo, quando ele tem essa mutação, o que fica dominante na mulher é o outro X que não tem a mutação. Então, é mais provável que ela não desenvolva. Já o homem, não. O homem ele já vai trazer consigo um X. Então, o X de mutação é muito mais provável que ele venha para o menino, já que o Y é o outro, ele não é XX. Respondi? Professor, tem como o senhor, por favor, parar de bater a régua? É porque eu tô com fone de ouvido, tá indo lá. Mas eu não estou batendo a régua. Eu estou só fazendo assim. Ah, tá. E nem é régua. Você conseguiu responder, Yasmin? Conseguiu. Né? Alguma dúvida mais sobre as outras doenças? Peraí, aqui eu já tô com dúvida nessa do X-frágil. Ela não é uma doença de característica dominante? Sim. Tipo assim, manifestada, expressa de característica dominante. Então, apenas um alelo dela já manifesta a doença, né? Um alelo X. Isso. Mas aí, quando a gente tem ela manifestada numa mulher, se eu tenho manifestado ele num X e o outro não, então o que vai valer, o que predomina é o saudável, não o afetado. Deixa eu tentar abrir aqui para você. Então, você está vendo a tela aí? Sim. Professor especialista Paulo Ricardo. Vamos lá. O homem, ele carrega apenas um X e um Y. Então, se esse X ele for um X com a síndrome de mutação, ele já vai carregar e é mais provável que ele traga esse X de mutação. A mulher, ela é XX. Então, ela pode ser XX dominante, XX recessivo. Então, ela tem 50% sim, 50% não. Então, por isso que a probabilidade dela é menor do que o homem. Porque ela carrega 2X. Então, se ela é uma doença do cromossomo X, vamos dizer, é mais provável que os homens se manifestem nele. Porque ele só carrega um X. E ela não. Então, ó, eu tenho essa probabilidade e essa probabilidade nela. Vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que esse homem, né, e essa mulher, eles tiveram um filho, eles vão ter filhos, e aí a gente vai ver a probabilidade, vamos ver as probabilidades de ter menino e menina. Então, se a gente for pegar aqui, ó,
Vamos dividir os alelos. XX, XX, XY, XY. Então, nós temos 50% para cada. Beleza? Então, nós temos 50% menina e 50% menino. Ok, a gente já tem essa probabilidade. Vamos supor, agora, que a mutação está nela. Vamos supor que a mutação está nela. E aí, eles têm aqui, ó. Vamos supor que é um X, aí eu vou colocar assim, fazer assim, peraí. Só um instantinho. X com mutação, X normal, aí XY. Olha só. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, X... Ixi, não dá nem para ver. Deixar vermelho mesmo. Então, vai sair X com mutação. Vai ter um X também de mutação. Um Y, um X e um X. Olha só. E aqui ele vai ter a possibilidade XY. Então, veja que se o cromossomo, né, a mutação, estiver na mulher, olha a probabilidade, 50%. Ou 25%. E 25% no homem. Se a mutação for no homem, deixa eu só apagar aqui. Se a mutação for no homem, X, Y, né, no caso, vamos supor que a mutação está no homem. Tenho que colocar aqui a cor para não confundir vocês. A gente vai ter, ó, X com mutação. Eita benção. X com mutação, X com mutação. X com mutação, X com mutação. O homem, aqui, ó, ele não vai ter probabilidade. Você tem certeza que lá diz que a mutação é mais propensa ao homem? Sim. Sim, professor. Eu também fiquei meio confusa. Porque a probabilidade se dá mais às mulheres aqui. Porque elas têm mais X. Mas aí é que tá, gente. Porque assim, ó, é isso que tá me confundindo. Porque o homem, ele só carrega um X. Entende? O homem, ele só carrega um X. A probabilidade deveria ser mais nele aqui. Tem algo aqui que não tá batendo. Deixa eu dar uma olhada no slide aqui. E aí a gente vai responder essa questão rapidinho. Ah, não, gente, espera aí. Vamos lá. Olha só. O que acontece? Não é que é mais propenso em homens ou em mulheres. Não é isso. O que destaca no slide é que o desenvolvimento dos quadros é mais grave nos meninos do que nas meninas. Não é a probabilidade em si. É o grau do quadro em si. Aí é o que eu estou falando. Por que que o quadro de meninos é maior do que nas meninas? Porque eles têm só um X. E não, as meninas não. Isso não quer dizer que a probabilidade de desenvolvimento da doença é mais em meninos do que em meninas. Diz assim, ó. Em geral, os meninos desenvolvem quadros mais graves do que as meninas. Tá? Entenderam?
Não é que acontece mais em meninos ou em meninas, mas aqui diz que o quadro é mais grave. Ou seja, o desenvolvimento. E aí é o que está. Dependendo, e aí ainda diz o seguinte, se os pais já tiverem uma pré-mutação, eles forem portadores da pré-mutação, é mais provável que essa criança receba esse gene defeituoso. Então, aqui fala sobre o quadro de gravidade. Entenderam? Mas então a probabilidade dela se desenvolver é igual. Que a gente fez aqui, a probabilidade dela, né? A mutação, quando ela é na mulher, a probabilidade maior fica 50%, 50%. Quando é no homem, ela fica dividida e é mais propensa às meninas. Mas, assim, pelos estudos que a gente pode fazer também, não há uma probabilidade maior ainda. Eu não vi dessa questão. Mas se a gente fizer no contexto, e depende aqui, ó, o gameta, outra coisa que a gente pode trocar aqui, que foi uma das coisas que eu coloquei, que é os gametas, quando a gente vai separar os gametas, aqui, uma das coisas que a gente precisa colocar é o gameta masculino sempre em cima. Então, uma coisa que eu estava colocando do lado. Então, ó, se a mutação está no homem, então vai ser XX, é a mesma coisa, ó. Então, a probabilidade ela é mais nas mulheres aqui, ó. Se a mutação for aqui. Se a mutação for aqui, ó, eu tenho XX, XY, eu tenho 25%. Mas em relação à gravidade, os homens eles são mais propensos porque eles têm um X só, tá? Por causa desse quadro de gravidade da mutação. Não que é mais propenso em homens do que em mulheres, tá? É o que o slide fala e é o que eu também estava vendo e lembrando do slide. Deu para entender, Yasmin? Ou não? Deu. Tá? Essa relação em questão... Tanto que ela é muito... A síndrome do X frágil ela é rara, tá, pessoal? Também. Mas isso não é uma... assim, muitas das vezes ela é muito confundida, como eu já falei para vocês, com o autismo. Porque ela é uma das doenças também muito parecidas. 5% das pessoas que têm autismo desenvolvem a síndrome do X frágil, né? 5%. É o que eu ia... Uma das minhas perguntas para o senhor. Que o senhor explicasse como é que funciona. Porque o senhor falou que uma criança autista é provável desenvolver ou vice-versa, algo assim. É porque assim, ó, muitas das vezes, como o texto que eu mandei para vocês, se vocês olharem lá, ele destaca 5% das crianças que têm autismo, elas podem ter síndrome do X frágil, né? Porque é uma doença de aprendizagem cognitiva. Ela é a segunda doença que acomete, né, de gravidade, só perdendo aí, né, para a síndrome de Down. E ela é uma comorbidade de 5% do autismo. Apesar do autismo ainda não ter nenhum estudo que comprove uma questão hereditária nem genética, viu? Isso que foi a minha questão, porque se é uma condição genética, a síndrome do X frágil, e o autismo ainda não se sabe como é que ele surge, como é que seria comprovado isso? Que 5% dos autistas desenvolve, porque vai desenvolver depois do autismo? Porque é comprovado justamente pelo teste de DNA que é feito do gene, né? O teste de gene do alelo lá do cromossomo. É feito o teste lá, o exame de DNA, e aí comprova-se que tem a mutação da síndrome do X frágil. E essa criança já é diagnosticada com autismo, tá? Por isso que é comprovado quando se faz o teste. Porque quando se faz um teste, por exemplo, vamos supor meu filho é autista. Eu faço o teste para ver se ele tem síndrome do X frágil. Ele não tem, ele tem um diagnóstico de autismo. Isso é o certo. Eu fiz o teste, então ele pode ser enquadrado tanto no autismo e do X frágil, porque existe uma diferença, né, entre o processo de, como eu falei, característica da síndrome do X frágil,
né? Orelhas grandes, né? Tem o rosto mais alongado, o céu da boca mais alto, enfim, tem as características. Ele apresenta essas características? Apresenta, mas eles também têm as características lá do autismo? Pronto, né? Então, a gente pode dar o diagnóstico tanto de autismo, fazendo... E aí, assim, pessoal, para fazer um diagnóstico de autismo, existe toda uma avaliação psicológica, toda uma avaliação neuropsicológica para se chegar a esse processo, tá? Também não posso diagnosticar uma criança com autismo somente por comportamento, e também por questões de causa. E se a gente perceber, a causa da síndrome do X frágil, eles também se parecem com o do autismo. Tem algumas diferenças. Comportamento estereotipado, por exemplo, né? Hipersensibilidade ao som e à luz, que o autismo tem, e na síndrome do X frágil não tem. Teve uma situação na minha família que o meu irmão, ele é autista, do grau mais leve. E uma psicóloga, acho que ele já estava com uns 2 anos já diagnosticado, com laudo já e tudo. Aí a psicóloga que começou a acompanhar disse que ele não tinha. Fez um relatório lá, enviando para o neuro, dizendo que ele não tinha o autismo, que não sei o que, porque ele não apresentava mais as características. Mas ela não levou em consideração de que ele já estava sendo acompanhado há anos, mais de 3 anos, pela fono, pela psicóloga, ele estava fazendo vários trabalhos. E isso, aí foi meio que contido, entre aspas, né? Aí ela disse que ele não era uma criança autista, a minha mãe ficou louca da vida. Porque ele sim, ele tem, né? Aí eu fiquei com medo. Eu falei assim, menina, e se eu for uma psicóloga e fizer uma cagada dessa também? Só ter cuidado para não fazer. Certo? Mais alguma dúvida, Yasmin? E professor, tem uma dúvida aqui. Calma aí, Gabriel. Yasmin. Tá. Não, eu tô de boa. Era ela. Consegui responder e sanar as suas perguntas? Conseguiu. Então, tá. Obrigada. Gabriel, fala. Ali, eu queria que o senhor me explicasse ali só para fixar mais um pouco ali sobre as mutações no gene do FMR1 e FMRP. Só para... Como ocorre? Isso, só para... Porque assim, ó, a mutação, né, a gente pode dizer o seguinte, a transformação, né, dessa proteína, do FMR1 ou do FMRP, ele faz em determinadas repetições. Ou seja, ele tem que ter uma repetição de 5, 6 até 45 para ser uma repetição normal. É como eu sempre uso um exemplo da seguinte forma. Imagine, Gabriel, que eu lhe passo, né, uma informação, uma atividade. Gabriel, você vai fazer essa atividade assim, 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 e eu explico para você de forma adequada, pausada, e você consegue compreender. Você consegue transformar, eu consigo te passar essa informação, e você consegue perpassar essa proteína, que é esse produto, de forma adequada para os demais. Uma redistribuição da informação. Ou seja, eu te passei uma informação e você conseguiu passar para os demais de forma adequada e clara. Isso quer dizer que a repetição aconteceu ali, né, na quantidade adequada. 6 até 45. No momento em que eu te passo essa informação de forma compressa, acelerada, você não consegue coletar o objetivo nem as formas de execução dessa mensagem. E você vai, com isso, não ocorre a mutação, né, a transformação dessa proteína de forma adequada. Quando você for passar para os demais, você vai passar... Tá chovendo, pessoal? De forma deficitária, tá?
o que ocasiona a síndrome do X frágil. Ou seja, essa transformação do gene, né, que é essa repetição, ela não ocorre de forma adequada. Então, quando vai se passar, essa repetição precisa ser feita de forma lenta, vamos dizer. Por quê? Porque essas proteínas, elas vão para os neurotransmissores, por exemplo, de questões cognitivas e assim por diante. Se ela vai de forma rápida, que é aquela repetição acima de 200, né, os neurotransmissores, os processos de neurotransmissores, o transporte dessas informações, ela vai acontecer de forma inadequada. Então, é por isso que ocorre a falha e o déficit da informação. Por exemplo, hoje, se eu te passo uma informação, se você tem essa repetição de forma adequada, você consegue processar, acomodar e depois executar. Se essa informação é de forma rápida, você coleta, só que o seu processamento e a acomodação, ela não vai ocorrer de forma adequada. Então, você vai ter essa mutação, essa transformação, né? Essa repetição de forma muito rápida. E é isso que ocorre. Quando ela vai passar de FMR1 para o FMRP, ela passa de forma muito rápida. Entendeu? O que faz com que a proteína seja produzida de forma inadequada. Tá. Então, quando a informação ela é passada de forma rápida, ela coleta da maneira que era para coletar, é isso? A proteína ela não é transformada de forma adequada, né? É como se eu colocasse você para produzir um sapato. Aí a esteira ela anda numa velocidade X para que você possa montar todos os detalhes. Se eu colocar para a esteira passar mais rápido, você vai colocar tudo de forma totalmente deficitária, né? Ruim. Tá, entendi. Seria basicamente que eu não conseguir assimilar o conteúdo se ele fosse passado rápido e conseguir assimilar se ele for um pouco mais mastigado, um pouco mais trabalhado. Exatamente. Isso que eu estou usando é como exemplo, tá? Figurativo, para vocês entenderem a transformação da proteína. Onde a proteína ela pode se transformar de forma mais... Lembra que eu falei da condensação do cromossomo? Então, imagine que a condensação desse cromossomo, ele não ocorreu de forma adequada, o que deixa uma falha. Ela não foi condensada, né? Aqui. Então, ela vai ficar com aquela falhazinha, que é até justamente aqui embaixo, que eu já até mostrei para vocês, que ela fica meio solta. Então, é como se a condensação desse cromossomo não fosse de forma adequada, ideal, e o cromossomo aparece ali com uma falha no gene. Ok? Beleza, professor. Perfeito. Dúvidas? Só perguntem. Qual das Você vai doenças... passar a revisão? Hã? Você vai passar a revisão? Vou, já falei sobre isso, vou fazer. A gente vai ter a aula semana que vem, na outra semana. Semana que vem é mais uma doença, na outra semana a gente já vai trabalhar o processo de aconselhamento genético, atuação do psicólogo, e aí a gente já vai entrar em revisão. Pessoal, dessas doenças, quais que vocês acharam, assim, por exemplo, as que vocês mais gostaram? Teve alguma que vocês gostaram? Todas vocês odiaram? A doença de Wilson eu gostei. Doença de Wilson? A hemofilia também. Yasmin? Essa do X-Frágil e a de Wilson foram que eu achei bastante interessante, as duas, porque são doenças assim, genéticas que às vezes envolvem mutações cromossômicas, mas que, ou então a de Wilson mesmo, que acomete o fígado e aí vai envolvendo todos os órgãos até atingir as funções psicológicas. Então, foram as que fizeram mais pesquisar sobre e buscar entender melhor o funcionamento delas e o desenvolvimento delas, em como elas afetavam
psiquicamente as pessoas. Foram as que eu achei mais interessantes das duas. Muito massa. Então, pessoal, a gente já pode entrar no conteúdo? No novo? Professor, deixa eu só falar que o que eu mais gostei foi de hemofilia. Ah, você... Se fosse Ô, para Priscila, escolher. Isso. Você gostou de hemofilia? Sim. É Acho uma que é porque eu doença... já tinha uma curiosidade dessa doença, que na época que eu estudava história, eu lembro que o filho de algum czar, acho que Alexandre, tinha, que era até cuidado pelo Rasputin, não sei o quê, daí eu sempre tive interesse, é por isso que eu gostei mais. Hemofilia é muito interessante porque poucas pessoas conhecem, né? E ela é uma doença rara, mas só que assim, ela tem acometido uma população brasileira bem severa, né? E aí muitas das vezes desconhece que o tratamento ele é disponibilizado pelo SUS, certo? Alguém mais quer falar de uma doença que tenha gostado? Ashley? Para mim também foi hemofilia, professor. Achei bastante interessante. Bacana. Felipe? Professor, eu gostei mais da do X-frágil. X-Prime. E tu, Gabriel? Eu só gostei do X-Frágil também. Gilvânia? Do estágio foi que mais me deixou confusa também. Foi uma das que eu mais gostei, que eu mais tive curiosidade também. Ninguém gostou da síndrome de Marfan? Eu gostei. Achei ela bem simples, assim, algo tranquilo. Assim. Eu achei ela meio triste, não gostei muito, não. Meio triste. Acho que, na verdade, todas as síndromes e doenças raras são tristes né? Todas têm um lado meio deprê, por isso que não dá para escolher um. A nossa próxima aula que eu vou postar para vocês é uma doença chamada doença dos ossos de vidro. Vocês vão... Eu já Vocês peguei vão... É Nossa. muito legal. Meu Deus. Os Vingadores. Os Vingadores. Daí eu conheço. Então vamos lá. Nossa aula de hoje, pessoal, eu acho que a gente não poderia deixar de trabalhar um tema em genética, não poderia deixar de falar sobre Covid-19. Eu acho que nesse momento é interessante a gente falar sobre esse processo de doença, que é uma doença viral, genético. Acho que a gente pode esclarecer algumas coisas, que é uma das questões que nós estamos vivenciando, essa pandemia, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre o que ela ocasiona no corpo, como ocorre e como o psicólogo está atuando diante disso, né? Eu sou um dos psicólogos que faz parte estou fazendo parte, na verdade, do projeto da saúde, onde nós estamos atendendo pacientes e familiares de pessoas que foram acometidas da Covid-19, que se curaram, e muitos dos casos que nós estamos atendendo são de familiares também que infelizmente perderam seus entes queridos, né, para essa pandemia, né? Então, é uma doença. Eu mesmo, recentemente, acho que no início do mês, eu perdi um amigo para o Covid, um jovem, né? E aí as pessoas estão, muitas das vezes, a mídia, ela lança uma ideia de que o Covid, ela só afeta pessoas que tenham aí imunidade baixa, idosos, enfim. Mesmo que fosse, a gente tem que levar em consideração que idoso é gente. Mas venho aqui desmistificar essa ideia. Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre o Covid-19 para a gente poder falar sobre ele. E por incrível que pareça, quero alertá-los para ter cuidado, porque não é bem assim. Lógico que ela é uma doença que afeta mais pessoas de idade, porque, como é uma doença chamada SARS, né? Vocês sabem o que significa? SARS?
Não, professor. Por que que o Covid, as pessoas dizem assim, o Covid ele afeta idoso, onde dá dificuldade de respiração? Porque o Covid, o coronavírus, ele é uma doença chamada que é SARS, né? Que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então é por isso que nós temos um dos principais sintomas é a falta de ar. Então, porque ela é uma síndrome respiratória aguda grave. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente por que que isso afeta outros jovens e tem uma... Porque nós temos, na verdade, um número exacerbado de pessoas. Até a última vez que eu olhei, nós estávamos aí chegando a quase, né? Pelo que eu vi, né? Hoje eu não olhei, mas nós estávamos com 15, ou era 16, hoje eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Hoje nós estamos, infelizmente... gente, hoje nós batemos os 20 mil mortos, né? 20 mil óbitos por Covid. E por incrível que pareça, pessoal, pode ter outro médico ou outras pessoas que venham me refutar a minha teoria, mas pelo que eu estudei, esse número ele poderia ser muito maior se fosse computado as outras mortes de pessoas que tiveram óbito depois que contraíram o Covid e melhoraram, tá? Ou vocês vão entender o porquê, tá? Então vamos lá. Covid-19. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma doença causada, né, pelo vírus SARS-CoV-2, que é a doença da Síndrome Respiratória Aguda Grave. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80 pessoas podem ser assintomáticas e cerca de 20% são casos que requerem atendimento hospitalar. Pessoal, não é o primeiro Covid-19, não é o primeiro Covid, não é a primeira doença da síndrome respiratória grave existente no Brasil, no mundo. Já houve outras, essa é a 7ª, salvo engano, né? Já tivemos outras. Há uma diferença muito grande entre as demais anteriores com essa, e vocês vão entender o porquê. Só que assim, 80% das pessoas são assintomáticas. O que é isso? São pessoas que não vão sentir os sintomas, por exemplo, da dificuldade respiratória. No entanto, são pessoas que podem desenvolver outros sintomas internos, o que não vai manifestar de forma externa, o que você não vai conseguir perceber. Por exemplo, você pode não ter febre externa, mas você pode ter a febre chamada febre interna, que é uma forma do seu corpo se proteger desse vírus. Então, ele aumenta a temperatura do seu corpo, fazendo com que ele mate o vírus. Por que muitas das pessoas desacreditavam dessa doença, né, desse vírus, chegar ao Brasil? Segundo estudos realizados inicialmente, o Covid-19 ele era um genoma que ele era um vírus de RNA, ele é um vírus de RNA, que ele era mais adequado ao tempo frio, ou seja, a baixas temperaturas, que foi o desenvolvimento dele. Só que percebeu-se a mutação do genoma desse vírus para locais mais quentes, ou seja, um processo de adaptação. E aí tudo começa com os estudos sobre como foi que o ser humano conseguiu adquirir o Covid. Todos os outros Covid-19, e a gente vai falar sobre os dois que foram mais raros, vamos dizer assim, mais graves, né? Eles tiveram mutação de animais. Algumas pessoas dizem que foi do morcego e outros dizem que foi da cobra. E aí um estudo interessante que eu vi é que a gente pode destacar que esse vírus ele é um vírus de RNA que compõe a questão genética do morcego. Por que pode ter sido da cobra também, que o sujeito tenha adquirido da cobra? Porque assim, cobra come morcego. Na cadeia alimentar, o morcego é um dos animais, né, dos animais que é da cadeia alimentar da serpente. E aí é possível que esse gene, né, esse vírus de RNA, tenha se modificado na cobra. O que, quando o ser humano adquiriu esse alimento, ele se modificou para a espécie humana, tá? Então, assim,
Existem outros Covid que tiveram mutações também da mesma forma. Só que o que impressiona os geneticistas, né, é a rapidez, é a forma rápida que esse RNA do Covid-19 tem se modificado, tá? Então, é uma das preocupações deles. E como ele também é despercebido, porque 80% das pessoas são assintomáticas. 20% apenas tem esse atendimento hospitalar e que é de forma mais grave e aguda. Então, é uma doença, como eu já falei, das famílias de vírus que causam infecções respiratórias. Tá? Então, é uma doença, como eu já falei, que traz essa questão que afeta diretamente o pulmão. Por isso que é uma doença que tem ocasionado aí várias pessoas com falta de ar, pneumonia, né? Pneumonia é uma das doenças que também são comorbidades do Covid-19, tá? Os coronavírus, né, mais comuns que infectam o humano são o quê? Esses aqui são os coronavírus que já existiu antes de 2019, que é um vírus do 229E e o NL63. Esse é um, né? E o outro é o beta-coronavírus OC43 e o HKU1, né? Esses são os coronavírus mais comuns, que nós já temos, e aí é que tá. O nosso corpo, ele já aderiu uma questão imunológica sobre esses vírus. Então, quer dizer, professor, que eu pego o coronavírus e eu já vou ter imunidade contra ele. Então, o que eu estou ouvindo muito. Então, a melhor coisa é todo mundo pegar para ter um sistema imunológico, né? Uma proteína que vai ocasionar a imunologia do sujeito a esse vírus. Errado, porque foi percebido pelos geneticistas que esse vírus ele tem uma mutação e isso não é uma forma de garantia de eu adquirir ser imune, né, a esse vírus depois que eu pego ele. Tanto que já foi percebido pessoas que pegaram o vírus 3 vezes. Teve um caso aqui no Brasil que a pessoa pegou 2 vezes o coronavírus, né? E tem um fora que o sujeito teve 3 vezes. E todas as 3 vezes houve mutação no gene do coronavírus. Tá? Então, é por isso uma precaução do Estado em si, né? Vou falar dos estados, de alguns estados, em relação a isso, devido a essa mutação. Só para vocês terem uma ideia, as brasileiras lá da USP que descobriram o genoma do coronavírus do Brasil, elas perceberam que o nosso genoma aqui do vírus é diferente do da Europa, que é diferente também da China, que é diferente também dos Estados Unidos. O que mais se aproxima o nosso vírus aqui é o dos Estados Unidos, tá? Existem algumas mutações, algumas modificações de genoma que eles são iguais. Então, eu trouxe para vocês aqui os 7 coronavírus. Nós tivemos o primeiro coronavírus, ele foi em 1960, que foi o 229E, né? Que são os comuns. Aqui a gente vê os comuns. Esse coronavírus, ele foi afetado, só que, assim, eles perceberam que ele não foi tão forte. Ele afetou uma população, só que ficou restrito. O que foi mais grave foi o SARS-CoV de 2003, que é justamente o OC43. Ele matou cerca de 900 pessoas, tá? Ele também foi numa cidade pro rumo do Oriente Médio, da Ásia, desculpa, ali para a parte da Ásia, da China, enfim. O que aconteceu? Existe um animal, eu não sei o nome, eu não lembro, que ele faz o seguinte, ele come os grãos, tipo de café, ele come e depois ele defeca esses grãos. É considerado o café mais caro do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que eles comem as sementes, depois eles defecam, e essa defecação, esses cocôzinhos, são o que ocasionam o café mais caro do mundo. Eu não lembro o nome do café, se alguém souber pode falar.
E esse café, e aí eles perceberam o quê? Que esse processo fez com que ocorresse esse Covid-19, que matou cerca de 600 a 900 pessoas, né? Afetou 2.000 e poucas pessoas, né? Foi um dos primeiros, assim, que foi muito grave. O de 2004 foi um Covid que ele não afetou tanto, mas ele foi um Covid, ele foi uma doença respiratória. Nós só tivemos um outro mais grave, que foi esse, que é o MERS-Covid, né? De 2012, aí 2005, 2012. Que esse aqui é, sim, considerado o coronavírus do Oriente Médio. Que foi o que aconteceu? Eles especulam que foi um coronavírus que o sujeito contraiu do camelo. Não se sabe se foi do leite do camelo ou da carne do camelo que eles comem. Esse aqui ele já matou em base de 900 a 1.000 pessoas e afetou mais de 5.000 pessoas na época. Olha a proporção, pessoal, de diferença, a disparidade de pessoas afetadas por esse coronavírus para o coronavírus que nós estamos enfrentando hoje, né? Uma pandemia mundial. Quando foi agora em 2019, eles colocaram o nome de nCoV, que é um coronavírus que ele afeta a população mundial hoje, e eles não têm ideia de como causar uma imunologia, né? Um sistema imunológico, uma proteína imunológica para esse vírus. Ainda, né? A não ser agora que houve uma ideia aí de uma vacina para esse Covid, tá? Então, esse aqui é uma ilustração do vírus. Ele tem esse envelope proteico. Dentro dele tem a fita de RNA. E agora, olha que interessante em relação ao vírus. Por que eles não conseguiram, pessoal, ainda achar uma cura para o Covid-19? Porque o coronavírus que nós estamos enfrentando, ele sofre 14 mutações por minuto. Eles perceberam que a mutação do coronavírus, ele é muito parecido com a mutação do HIV e também da mutação do Zika vírus. Então, é uma mutação muito rápida. Como ela é de RNA? Agora nós voltamos àquela aula que nós tivemos sobre adenina, timina, guanina, citosina, né? O RNA tem a uracila e não tem qual? Quem lembra aí? A uracila, ela substitui quem? Isso aqui é o ácidos nucleicos. Quem lembra? Citosina não. Não. A guanina, timina, A timina. É timina, AT. A T. Ela substitui a timina. Então fica adenina, uracila, guanina, citosina. É a composição do RNA. Gente, eles perceberam a mutação na quantidade, no número desses ácidos nucleicos. Por exemplo, se ele tem 2.000 ácidos nucleicos, e a gente sabe que a quantidade deve ser igual. Então, se a adenina tem 500, a uracila tem que ter 500. Se a guanina tem 500, a citosina tem que ter 500. Mas pode ser que aqui, ó, tenha 1.500 e aqui seja dividido 250 para cada, certo? O que acontece? Então, vamos supor, deixa eu só voltar aqui, vamos supor que nós temos, não é só isso, tem mais, tá? Quantidade de ácidos nucleicos. Vamos supor que nós temos 750 de guanina, 750 de citosina. Oi? Temos de tudo que é jeito, né? Quem tá trabalhando, quem não tá, remoto. Alguém tá com o microfone aberto, pessoal. Temos, vamos supor que de guanina e citosina nós temos 750 de guanina e 750 de citosina. Então nós temos 1.500. Ficam de 2.000, fica quanto?
500, né? Para adenina e uracila. 250 cada, porque cada um tem que ter a quantidade de ácido nucleico igual. Qual é a mutação que ocorre? Esses números, eles mudam. Possa ser que em uma mutação, em uma mudança, já não seja mais 1.500 de guanina e citosina. Pode ser 1.500 de adenina e uracila, 250 para cada de guanina e citosina. Então, eles perceberam várias mutações. Por isso que essa quantidade de bloqueios, né, de bloqueadores, betas bloqueadores, fica difícil, por causa dessas mutações que ocorrem, tá? Que é a mesma coisa que ocorre, por exemplo, no HIV e no Zika vírus, tá bom? Por que se pegou o nome de coronavírus? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Se vocês perceberem, tem uma mãozinha aí, bem do lado dos 3 pontinhos, que se você apertar, vai levantar uma mãozinha. Se alguém estiver vendo, aperta aí para você ver. Isso. Quando você quiser falar, você aperta essa mãozinha, eu vou saber que você quer falar. Depois de falar, aperta de novo na mãozinha para retirar ela, tá? Ou então pode, se não tiver, professor, não tem essa mãozinha no meu, abre o microfone e fala, professor, eu quero falar, aí eu vou abrir a oportunidade. Então, por que pegou o nome de coronavírus? Porque o vírus em si, né, a molécula do vírus, ele tem essas espígulas de glicoproteínas, que são esses pontinhos aqui, ó. E o vírus, ele que fica parecido com uma coroa. Então, eles colocaram o nome de coronavírus. Não tem nada a ver com a cerveja, pelo amor de Deus. Eu estava lendo, eu procurando e estudando um pouco. A gente vê cada coisa, gente, que a gente pensa assim, meu Deus, não é possível, Brasil. Não é possível nesse mundo ainda essa ideia. Pessoas nos Estados Unidos, você sabia que a venda da cerveja Corona caiu exorbitantemente devido ao teu nome Corona. É uma coisa que eu estou trazendo para vocês, meio que, sei lá, é curiosidade, para vocês terem uma ideia da capacidade mental de informação de algumas pessoas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas vão seguindo alguns líderes que não têm conhecimento e começa a entrar num poder da fala do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com alguns líderes que vêm falando determinadas situações para que nós não caiamos aí, né, em algumas especulações. Como aconteceu nos Estados Unidos, pessoas tomando água sanitária, detergente, para matar o vírus. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas isso foi real, oficial. Tá? Mas, professor, tipo, se se matarem, o vírus morre, né? Mas é óbvio, se o sujeito morrer, o vírus vai morrer, né? Mas não adianta matar o vírus se você morrer junto. Eu acho que é o que eles querem. Enfim. Então, ó, pessoal, o coronavírus, ele é um vírus de RNA. Já sabemos disso, tá bom? Então, 3 fatores, e aí alguns estudiosos, esse artigo que eu peguei de um site da Cielo, muito parecido com a Cielo, só que é de uma das faculdades dos Estados Unidos, que está estudando, foi uma das faculdades que descobriram a composição das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Eles trouxeram 3 fatores que relacionam, né, que se combinam para tornar esta doença tão perigosa. Então, esses 3 fatores é o que relaciona essa doença perigosa. Primeiro, humanos não têm experiência imunológica diretamente com o vírus, eu já falei isso sobre para vocês. É altamente transmissível, tá? Então, se vocês não sabem, né, um vírus, ele pode ser transmitido pelo ar ou até mesmo em objetos, porque ele fica de 3 a 4 horas rodando no ar ou em objetos. Algumas pessoas estão postando o seguinte: isolamento não funciona porque eu não saí de casa, até a minha comida que eu peço do mercado é por delivery. Isso é uma fachada. Quero comentar para vocês. Existem pessoas pegando o vírus pela sacola do supermercado, tá? Onde ela vem nos produtos ou
no envelope em si, na sacola. Porque fica de 3 a 4 horas, pessoal. Vai que uma pessoa foi no mercado, ela está contaminada assintomaticamente, ela pegou em um produto, você depois de 30 minutos solicitou por delivery, o cara foi lá, pegou esse produto, colocou dentro da sacola, levou para você. Se você não higienizar, se você não se cuidar, isso vai ocasionar também, né, aí você receber o vírus, tá? Muito cuidado com isso. Para vocês terem cuidado, eu tô trazendo isso para vocês terem um cuidado, a gente vai falar também sobre que a gente está, conforme a Organização Mundial de Saúde, como o psicólogo está atuando diante das informações, tá bom? Tem uma alta taxa de mortalidade. Aqui eu quero trazer para vocês o seguinte. Existem pessoas, como eu falei para vocês, hoje nós já temos 20.042 pessoas que foram a óbito pelo coronavírus. Existem pessoas que estão aí, e aí é por isso que a gente tem que ter cuidado com fake news e informações que nós estamos recebendo. Existem algumas publicações que destacam o seguinte: morte por coronavírus. 1.000 e poucas pessoas. Aqui no Acre, eu vi. Né? Morte por coronavírus. 800 e poucas pessoas. Morte por pneumonia. 1.000 e poucas pessoas. Morte por AVC. 1.000 e poucas pessoas. Mortes coronárias. 2.000 e poucas pessoas. Aí é que tá. A doença coronavírus, ela é uma doença síndrome respiratória aguda grave. Isso quer dizer o quê? As 900 e poucas pessoas que morreram diretamente por insuficiência respiratória. Só que, vamos supor, nós estamos aí chegando na casa, não vi no Acre ainda, mas acho que na casa dos 2.000 já, né? Desses 2.000, teve pessoas que morreram de pneumonia, de doenças coronárias e de doenças de AVC, enfim. Só que a gente esquece que a doença coronavírus, o vírus em si, ele também causa pneumonia, causa doenças coronárias, doenças, né, aneurisma vascular cerebral, que é o AVC, ela causa insuficiência renal, ela causa doenças bacterianas e entre outras. Então, eu posso não morrer diretamente de uma doença respiratória, mas eu morro de uma doença X porque eu contraí o vírus e esse vírus afetou meu corpo e desenvolveu uma outra doença que me levou a óbito. Pode falar, Ariana. Foi o que eu vi acontecer. Foi o que eu vi acontecer com a mãe de uma amiga. Ela estava bem em casa, né? Não estava saindo nem para fazer compras no supermercado. E do nada ela começou a passar mal, foi para o hospital e morreu de uma parada cardiorrespiratória. Tipo, ela deu entrada no hospital, 30 minutos depois ela morreu. Mas ela estava bem, estava em casa, não saiu. E ela morreu assim do nada. E era uma pessoa jovem, porque ela só tinha 45 anos, super saudável, linda, sabe? Assim, uma pessoa que se cuidava de verdade. Então, não tinha nenhum indício e ela morreu de uma parada cardiorrespiratória. No teste dela de Covid, teve alguma coisa? Positiva ou não? Nem fizeram, porque 30 minutos que ela entrou, deu. E aí, e o pior, liberaram o corpo dela para ser velado, né? Então, o que foi que o marido dela fez? Pediu que as pessoas não fossem ao velório. Porque ele ficou com medo, né? Pela pandemia que a gente está vivendo, mas eles nem fizeram o teste. Pois é, pessoal. E aí a gente tem que ter o cuidado, por quê? Porque é uma doença também, 80% assintomático. Ou seja, nós não sentimos os sintomas. Esse é o problema. Professor, mas também o isolamento tem essa questão. Certo. Agora imagine, nós já temos na casa de 2.000 pessoas contaminadas. Nós já estamos entrando em um colapso na saúde. Imagina, libera tudo e todo mundo pega de uma vez. O isolamento social é uma forma também de mitigar a quantidade de pessoas hospitalizadas. Então, nós precisamos ter essa visão, tá? Imagina, nós temos 2.000 pessoas aí infectadas. Um número muito alto pelo número de população e habitantes do Acre. 800 e poucos mil habitantes com um número de 2.000 e cacetada, né?
Então, é um número, ao meu ver, muito grande, tá? Então, muitas das vezes ocorre isso. A pessoa não morre diretamente do coronavírus, mas pega uma outra doença, uma outra infecção, e aí ela desenvolve e vai a óbito, tá? Então, a maioria dessas abordagens de vacina tem como alvo a proteína spike trimérica, com o objetivo de obter anticorpos neutralizantes protetores. Então, o que acontece? Essa proteína, o alvo, né, é essa proteína spike. A ideia, porque a proteína spike é justamente a proteína que ocasiona a mutação do vírus. Os geneticistas estão atrás de algum anticorpo neutralizante dessa proteína, porque é essa proteína causadora maior do processo de adoecimento do corpo do ser humano, tá? E da doença. Está intimamente relacionada com o SARS, ou seja, os dois vírus compartilham 79% de identidade de sequência e ambos usam a enzima conversora, de angiotensina, a ACE2. E aí agora eu vou explicar para vocês como é essa ACE, tá? Essa ACE2 é uma proteína que nosso corpo tem. Ela é responsável pelo processo de oxigenação e de temperatura, ou seja, de pressão arterial dos nossos órgãos. O que acontece? Quando o coronavírus ele se liga diretamente, ou seja, a proteína spike, ela se liga diretamente com a proteína ACE. Como essa proteína ACE ela é responsável por oxigenar o nosso corpo e os nossos órgãos, ela vai passar por todos os nossos órgãos vitais. Como a proteína do corona está ali, ele também vai espalhar o vírus do corona, afetando assim outros órgãos do nosso corpo, tá bom? Então, é esse receptor. Eu vou mostrar para vocês como é que ocorre aqui esse processo, tá? Que foi batizada, né, por essa mutação de D614G. Essa mutação é resultante de uma única alteração no código genético do vírus, que é a substituição. Olha só o que acontece. Substituição de guanina por adenina na posição 23.403. E é formado por 30 mil pares de ácidos nucleotídeos. Ou seja, no vírus tem 30 mil pares. E a modificação que ocorre, que eu falei para vocês lá na modificação, é justamente de guanina por adenina, na posição 23.403. Então, nós temos 30 mil, né, nucleotídeos, e lá na posição 23.403 ocorre essa mudança de guanina por adenina. E é isso que ocasiona constantemente a modificação e a mudança do vírus, tá? O que leva ele a ser um processo mais vital. Bom, ok? A nova cepa do vírus é mais transmitível por dois motivos. Então, assim, hoje os geneticistas eles destacam que ele é muito transmitido, né? E muito mais... por isso que ocasionou essa pandemia, por causa de dois motivos. Primeiro é a estrutura, ou seja, essa mutação que eu falei para vocês, diretamente na proteína spike, né? Que é o que tornou o vírus mais mutável. Então, primeiro ponto, o primeiro motivo dele ser mais transmissível é essa estrutura, essa modificação de guanina por adenina, essa composição, que é muito semelhante pelo HIV e pelo Zika vírus, tá? E o segundo é um fenômeno chamado aprimoramento dependente de anticorpo, a AD. Quando ocorre, né, no corpo do ser humano, anticorpos que não conseguem neutralizar esse vírus. O que acontece? Devido a ocorrer essa mutação, o nosso organismo não consegue, né, fazer um aprimoramento de anticorpo. É dependente, ou seja, eu recebo um vírus, o meu corpo ele produz um anticorpo para evitar que aquele vírus se manifeste novamente. No caso do coronavírus, o nosso anticorpo ele não está conseguindo fazer isso.
ele não está conseguindo produzir um anticorpo, né, uma imunidade contra o vírus. Eu estou com o nome imunologia na cabeça. Tá bom? O que não consegue neutralizar. E aí, nós podemos destacar que os sintomas do coronavírus, eles podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Aqui eu vou explicar para vocês esses sintomas e como o coronavírus, ele vai se manifestar no nosso corpo, tá? Pessoal, muito cuidado. Eu vou deixar essa parte para a nossa próxima aula, porque já está dando... A gente vai vamos até 8 horas? Tranquilo? 8h05, 8h10? Tá tudo bem para vocês? Tudo ok. Que a gente já termina o conteúdo. Sim. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês os sintomas iniciais, como ocorre e como o vírus ele afeta o nosso corpo. Os primeiros sintomas existentes são coriza, que é o escorrimento do nariz, né? E inflamação na garganta e a febre. Então, eu vou explicar para vocês as fases e como esse vírus atua no nosso corpo. Primeira coisa, o vírus, como ele é um vírus respiratório, ele vai afetar inicialmente as nossas vias respiratórias. Eles vão entrar pela nossa garganta e pelas nossas narinas, né? Onde esse vírus ele vai afetar, ligar diretamente com a ACE, por aí, respiratório. Fazendo isso, ele já fica congestionado na garganta e produzir coriza, né, o escorrimento no nariz. Por isso, os primeiros sintomas. Quando o vírus começa a fazer isso, ele começa a adentrar nas nossas células, na célula do nosso corpo. Como é que ocorre? Esse é o vírus. Olha só, nós temos o vírus e ele entrou pelas nossas narinas, vamos supor, pela nossa garganta. Aqui nós temos uma célula que tem um receptor ACE aqui, que vai receber a spike, que é a proteína, né, aqui dentro existente, se ligar junto com esse ACE. Então, o vírus, ele se conecta à nossa célula. Quando ele se conecta, é como se ele jogasse o vírus dentro da célula. Ele joga uma fita de RNA, que é o viral. O que acontece com essa fita de RNA? Ela começa a se multiplicar dentro da célula. Então, ela começa a criar várias fitas de RNA viral. O que acontece? Então, o vírus ele se conectou, jogou o vírus dentro da célula, está dentro da célula. E aí começa a produzir várias fitas de RNA. O que acontece com a célula? Ela explode. No que ela explode mesmo. Ela começa a jogar os vírus que foi de RNA implantado lá, ela começa a se conectar, ela começa a se transformar em vários vírus de coronavírus. Cada um desse aqui, vai se conectar a outras células. O que vai fazer o quê? O mesmo processo. Entrar, se multiplicar, estourar e assim vai. É por isso que... E isso, pessoal, é muito rápido. Muito rápido, tá? Ok? E aí ela começa a adentrar ao nosso processo sistema respiratório, vai para o sangue e para o pulmão. E aí, quando chega no pulmão, ele vai afetar principalmente o que nós chamamos de alvéolas, né? As alvéolas, elas são responsáveis pelo processo de oxigenação do pulmão. Por isso que ocasiona a síndrome respiratória grave, tá? Então, ele afeta o que vai comprimir o nosso pulmão. E começa a criar líquido. Porque o que acontece com a alvéola? A alvéola, quando nós fazemos a inspiração e a expiração, ele está puxando o oxigênio, né, e tirando, quando eu faço uma quantidade de dióxido, né, de carbono, que é muito letal para o nosso corpo. Olha aqui uma alvéola. Isso são as alvéolas. Ela faz a circulação
de oxigênio e de dióxido de carbono. Só que aqui, devido ao vírus, ele começa a criar água, que é a pneumonia, por exemplo, que é a água nos pulmões, o que dificulta nessa circulação de oxigênio e de dióxido, tá? O que, além de criar água, devido a esse má funcionamento, cria-se também pus aí dentro. Com o pus, água começa a criar bactérias. E aí, muitas das vezes, o sujeito pode desenvolver doenças bacterianas, tá? Como é um vírus que passa pelo nosso processo de oxigenação, vai para o coração, que precisa de oxigenação, vai para o encéfalo e outras partes do corpo. Até mesmo para o estômago, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, isso aqui é uma imagem do Google, né? Mas é uma imagem que mostra muito bem essas partes brancas, é onde tem bactéria, tem água, e aí surgiu pus, bactéria causado pelo Covid-19, tá? Então, pessoal, é isso que ocasiona, o que faz com o nosso corpo. Ele afeta as alvéolas, afeta o pulmão, o sangue, aí vai para o coração e assim vai. Porque o que acontece? Como a ACE é responsável pela oxigenação, ela vai passar pelo nosso corpo, tá? E aí, pessoal, nesse momento em que chega nos pulmões, que o vírus está se espalhando, é por isso que a gente começa a sentir febre. Porque o nosso corpo ele começa a perceber que tem algo em comum, algo estranho, um corpo estranho dentro de nós, né? E aí ele aumenta a temperatura para tentar matar o vírus, não conseguindo. O diagnóstico, né, é realizado primeiramente pelo profissional de saúde e deve avaliar a presença de alguns critérios. E aí nós temos aqui, ó, pessoas com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza, dificuldade respiratória e a que chamamos de síndrome gripal. Então, esse aqui é o sintoma mais comum, mais leve, né? A tosse, sensação febril, que pode não estar externo, mas interno, uma tosse, uma dor na garganta, a coriza. A dificuldade respiratória pode não ser tão aguda, tá? Já o outro, já que é mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, já vem acompanhada com dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax, então é como se o seu tórax estivesse inflado, porque o pulmão ele cria água e ar, primeiramente ar, por causa das alvéolas não estar funcionando adequadamente. Então a gente vai sentir aquela pressão torácica, né? Que é o quê? Que é aquela sensação de que tem algo apertando e você respira e dói, parece que está batendo na nossa caixa torácica. Saturação de oxigênio menor de 95%, porque afeta a circulação do oxigênio. Então a gente vai ter essa dificuldade. Lembra que eu falei que as alvéolas são acúmulo de água, então começa a produzir água. Então o oxigênio ele já vai ter dificuldade e o dióxido de carbono vai ter mais lá dentro do corpo, né? Pode ter coloração azulada dos lábios ou no rosto e o que é chamado de síndrome respiratória aguda grave, que está dentro daqueles 20%, tá, pessoal? Como é que nós atuamos com a psicologia? Aqui, ó, eu trouxe alguns pontos. Eu vou passar, vou mostrar para vocês, mas eu vou falar como é que está sendo a minha atuação na prática. Buscar garantir a saúde mental e o bem-estar do sujeito. Fazer orientações sobre os aspectos de higiene que visem minimizar os riscos de contaminação, conscientização das eventuais mudanças de hábitos e possíveis implicações emocionais que podem acarretar, né, por conta do vírus, abordagem, quando necessário, das implicações emocionais da quarentena e os aspectos psicológicos, e o exercício profissional segundo os princípios do Código de Ética Profissional de Psicólogos, com informações precisas e que evitem o pânico. Então, como é que está sendo a nossa atuação? Nossa atuação, ela está... Inicialmente, a gente trabalha com um processo de conscientização, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, buscando levar informação precisa que evite o pânico. Professor, o senhor trouxe aí várias informações que me preocupam. Sim, é preocupante. Porém, pessoal, é interessante que vocês entendam que
Isso são sintomas que não tratado, né, de forma adequada, não se isolando, não fazendo modificação alimentar porque é necessário, né, e tendo ali um cuidado, higienização, se você tiver tudo isso, você não vai chegar a um ponto grave. Nós estamos fazendo um processo de orientação segundo a Organização Mundial de Saúde com o cuidado das fake news e das informações que vocês pegam. Existe muita informação, então evitem estar constantemente à frente da televisão. Busquem ver jornal sobre isso uma vez por dia, de preferência pela manhã. Pegue as informações necessárias e depois não assista mais. Isso é uma forma de você não criar pânico ou uma hipocondria, né? Aí de forma histérica coletiva, né? Deixa eu terminar aqui, Gabriel, eu passo para você, tá? Anota aí para não esquecer. Cuidado com as informações. Muito cuidado, pessoal, com o que vocês fazem em relação a medicamento é bom. Pessoal, todo medicamento deve ser utilizado com prescrição médica, tá? Para que vocês possam ter um cuidado. Vai que você é alérgico a determinada medicação. Não existe comprovado ainda nenhum outro medicamento, além desse que está em estudo, de que ele é realmente eficaz ao processo de coronavírus, né? Então, muito cuidado, tá? O uso de medicamentos sem prescrição médica causa muito danos. Então, muito cuidado, né? Cuidado com a higienização. Informação. Como cuidar da saúde mental? Pessoal, é um momento de vocês fazerem, eu falei isso em um podcast que eu falei, não sei se eu compartilhei com vocês, mas eu penso que sim. É momento de fazer uma faxina psíquica em vocês. Leiam mais, busquem se comunicar mais com as pessoas, né, de forma que moram com você. Minha filha, né, ou meu pai, minha mãe não moram comigo. Usem as redes sociais, se comuniquem, entrem em um contato mais profundo, tentem saber, se comunicar. Eu sei que é difícil. Busquem fazer um processo de autoconhecimento. Então, a gente tem um discurso de que nós somos autossuficientes. Eu sou muito bem sozinho. Será mesmo? Então, por que você está nesse processo de adoecimento? Se você é tão bem sozinho. Então, vamos cuidar dessas questões do bem-estar, tá? Uma outra questão que a gente está trabalhando muito no processo de trabalho de conscientização é no processo de cuidados de higiene. Se você vai no supermercado, vá de máscara, não retire a máscara até chegar em casa e fazer a higienização de todos os materiais das mãos. Retire a máscara com cuidado. Aí, se você tem aquelas máscaras de pano, tem aí umas duas que vocês possam revezar. Se você saiu hoje com uma, retirou, já lava e utiliza a outra quando for sair. Por quê? Porque isso é uma forma de que você não tenha entrado em contato com algo e ficou na máscara e aí tenha o risco de, né, se contaminar, tá bom? Muito cuidado com as roupas também, certo? E vamos seguir as precauções e as orientações que nós estamos tendo. Sei que é um momento difícil, mas se trabalhado de forma adequada, a gente consegue minimizar isso aí e evitar, tá? Professor, eu tenho medo. Medo é normal, né? Mas tenhamos prudência em relação a isso. Não sejamos imprudentes, tá? Gabriel, pode falar. É porque eu estava do excesso de informações. Tipo, eu estava vendo um conteúdo no Instagram de um cara que ele estava falando que os YouTubers, né, tá vindo uma nova ordem mundial que eles, estão deletando, todo tipo de conteúdo que envolve o coronavírus pelo excesso de informação, né? Pois é, mas depende da informação. Quando eu falo de excesso de informação, cuidado vocês vendo constantemente quantidade de mortes. Ver toda hora quantas morreram. Quantas estão doentes. Ai, meu Deus. E aí isso causa caos. Quando a informação é de forma a orientar, é necessário. Não, pois é, nesse sentido mesmo. Tá?
Cuidado com as fake news, pessoal. Existe muita fake news. Não acreditem em tudo que vocês veem. Certo? O que mais, Gabriel? Só isso mesmo. Ah, tá. Alguém mais? Dúvidas? Não? Então lembrem-se, pessoal, segurança em primeiro lugar, ok? Muito cuidado, fiquem em casa, beleza? E é isso. Vou encerrar a nossa aula agora, se ninguém tiver dúvida, tá bom? E até a próxima.